Meninos, olha só, eu vou gravar aqui pra vocês a primeira parte da aula, né, que eu acabei esquecendo, meu Deus, fiquei tão empolgada que esqueci. Mas eu vou ser breve, tá? A gente mostrou o seguinte, o gameta masculino, né, que é a célula reprodutora masculina, ela tem também esse nome. E a gente chama ele de espermatozoide. E ele tem essa característica, né, uma célula flagelada, porque essa cauda dele aqui a gente chama de flagelo na biologia, tá? E ela serve para quê? É para ela se locomover, tá bom? Portanto, as células que são flageladas, elas só conseguem se locomover em meio líquido, e o espermatozoide é uma delas, tá bom? Mas aí, em qual região do corpo humano masculino, né, em qual órgão é produzida essa célula reprodutora? É na cabeça? Não, né? Vai ser na pele, vai ser pela saliva, vai ser no sangue? Aonde que vai ser? É isso que a gente vai tratar nessa aula, né? E é onde, gente? É nos testículos, tá? Nos órgãos sexuais. É lá que são produzidos os espermatozoides. Eu criei aqui tipo uma historinha para contar para vocês como é a trajetória da produção do espermatozoide até a saída dele pela uretra, viu? A gente tem aqui uma imagem dos testículos, né, do saco escrotal de um deles. São 2 testículos, tá? Que os homens normalmente têm. Aqui a gente está representando só um. Aí olha aqui o espermatozoide muito feliz dizendo para vocês que ele é produzido nos tubos seminíferos, que são esses tubinhos aqui. Deixa eu colocar esses tubinhos aqui. São os seminíferos, tá? Só que aqui é onde ele é produzido, mas ele não fica aqui. Ele fica, na verdade, bem aqui, ó, no epidídimo, né? Que essa região aqui também são tubos, ó. Ele fica aqui no epidídimo, guardadinho, ele mora lá. Aí, quando ele vai sair, né, do saco escrotal, dos testículos, ele pega aqui, entra nesse caninho que a gente chama de ductos deferentes. E ele vai seguindo sua trajetória. Só que os testículos, eles não são responsáveis apenas por produzir os espermatozoides, mas também por produzir hormônios, os hormônios masculinos. Um deles, que é um dos hormônios principais, é a testosterona. Tá? Esse hormônio, ele é o responsável pelas essas características masculinas, como por exemplo, barba, os meninos têm a voz mais grossa, né? O pomo de Adão maior, que é essa parte aqui do pescoço. O que mais? Eles têm pelos mais grossos do corpo, tem mais pelos também, né? Em alguns casos. Enfim, essas características masculinas, né, que nos diferenciam dos meninos é produzida por meio dos hormônios, e um deles é a testosterona. Muito bem, aqui a gente tem a continuação da saída do espermatozoide dos testículos. Muito bem, ele veio aqui no ducto deferente, né? E veio. Quando ele chega bem aqui, veja que são vários caninhos, né? Vários canais que tem aqui no sistema reprodutor masculino. Quando ele chega aqui, ele já tá quase sem água lá para ele andar. O que acontece com o espermatozoide? Olha, ele triste dizendo aqui, ó, que ele só consegue andar em meio líquido. Se não tiver meio líquido, ele não vai para lugar nenhum. Quando ele passa aqui, a vesícula seminal e a próstata, olha aqui a próstata e aqui a vesícula seminal, elas vão doar umas substâncias para o espermatozoide, fazendo com que o meio líquido aumente e ele consiga chegar no seu objetivo, né, que é sair do pênis. E aí, o que acontece? Quando o espermatozoide passa na vesícula seminal e na próstata, ele muda de nome. Ele passa a ser chamado de esperma ou de sêmen, né, que é um nome também bem comum. E ele tem essa característica esbranquiçada, uma característica pastosa,
né, por conta desses líquidos que são recebidos pela próstata e a vesícula seminal, tá? E ele recebeu aqui os líquidos dele, então ele vem, ó, que veja que tem ainda continua um caninho aqui, e ele chega aqui na uretra, né? Veja que o ducto deferente ele só vai até a vesícula seminal. Depois, aqui é a mesma, o mesmo sentido, esse canal, né, ele muda de nome e passa a ser chamado de uretra. Aqui o esperma, né, agora é esperma, ele vem aqui pela uretra e pronto, estou livre, tá livre o bichinho, fez a sua trajetória, fez o seu caminho, né? Então, nesse caso, ou ele pode estar fecundando um óvulo, né, para formar uma vida, um bebê, ou então, por outros motivos, o bichinho saiu lá do lugar dele, tá bom? Agora a gente vai ver aqui o processo de excitação masculina. Olha só, aqui a gente tem a imagem da glande, né, que a gente chama de a cabeça do pênis, né? Essa imagem ela é frontal, como se estivesse de frente. A gente vai analisar aqui umas coisas interessantes. Aqui, ó, essa parte é a pele do pênis, a pele que recobre o pênis, né? E aqui a gente tem a saída da uretra, ó, a uretra aqui, que é por onde sai o espermatozoide. E ao redor dela, a gente tem os corpos esponjosos, né? E aqui acima, a gente tem os corpos cavernosos e também vários canais de vasos sanguíneos. E para que serve isso? Olha aqui ele falando para vocês. Quando os corpos cavernosos e esponjosos enchem-se de sangue, o pênis ele aumenta de tamanho. Isso é decorrência de quê? Da excitação masculina. Quando ele está excitado, o pênis vai aumentar de tamanho, porque os vasos sanguíneos, os corpos cavernosos e esponjosos, eles vão encher de sangue, por isso que ele aumenta de tamanho. E com o aumento da excitação, ele pode acontecer a ejaculação, né? Que é exatamente a saída do espermatozoide pela uretra, né? do esperma pela uretra. E depois da ejaculação, a pessoa ela sente um enorme prazer, né, que a gente denomina de orgasmo. Não só os meninos sentem isso, mas também as mulheres. E aqui a gente vai falar do gameta feminino, né? Olha aí, gente, como ele é bonitinho, rodando só na espreita, esperando o espermatozoide. Aqui, gente, é onde a vida vai começar, né? Como eu falei para vocês, o espermatozoide, ele não gera uma vida sozinho. E o óvulo também não gera uma vida sozinho, né? Mas a união deles, sim, é o que faz todos nós estarmos aqui. Foi o que fez com que todos nós estivermos aqui. Muito bem. Aqui a gente tem, certo? Aqui, gente, nós temos a parte externa, né, do órgão genital feminino, né? Ela é composta por algumas partes. A gente geralmente escuta assim, vagina, a vagina, como se fosse apenas uma parte, como se fosse um todo, mas na verdade a vagina é apenas uma parte do órgão genital feminino. Então ele é composto pelos montes pubianos, né? O monte pubiano é onde ficam os pelos, tá? Aí aqui a gente tem o clitóris, né? O clitóris é a região responsável pelo prazer sexual feminino, tá? Existem algumas culturas, né, lá africanas, né, culturas africanas, e que eles tiram isso aqui, gente. Eles mutilam as mulheres, para eles é um ato cultural, é para, na verdade, preservar a virgindade das mulheres, né? Portanto, eles tiram o clitóris. Aqui tem até um link da reportagem sobre isso, tá? Se vocês estiverem interessados em olhar um pouquinho mais.
Pra gente do Ocidente é muito desumano, é uma coisa muito horrível, né? Até difícil da gente falar. Mas pra eles não é algo assim, tá bom? Então, o clitóris é a parte do sistema genital feminino responsável pelo prazer sexual. Aí a gente tem aqui os grandes lábios, né? E também os pequenos lábios que ficam aqui dentro. Eles são responsáveis por proteger a vagina. É para proteção, tá? A gente tem o meato urinário, tá aqui, ó, que é por onde sai o xixi, sai a urina. Por isso que ele tem esse nome assim, tá bom? A gente às vezes pensa que a vagina, por onde a gente tem bebê, por onde menstrua, é o mesmo orifício por onde sai a urina, e não é. O da urina é esse aqui, ó, é o meato urinário. A vagina é essa região aqui, né, que é esse orifício, que é por onde vai sair o bebê quando a gente estiver grávida, né? E também na vagina existe uma película que a gente chama de ímen. Nessa película é a que o povo fala, né? É a que garante a virgindade de uma mulher. Né? Uma vez que o ímen for rompido, essa mulher passa a não ser mais virgem. Os ímens, eles têm estruturas diferentes. Nem toda mulher não tem o mesmo tipo de ímen. Tem ímen que eles são totalmente... É como se fosse uma película que não tem nenhum furinho. E já existem outros ímens que eles têm vários furinhos. Então, o fato de uma mulher ser virgem, e quando ela tem um ímen que é cheio de buraquinhos, né, fragmentadozinho, não significa que essa mulher ela vá sangrar quando ela for perder a virgindade. Tem mulher que não sangra. Isso não significa que ela não era virgem. Simplesmente é o tipo de ímen que ela tem. Tá bom? Eu vou parar a aula aqui porque a outra parte já continua desse ponto, viu? Até mais.